Alô, amigos, estou voltando da caminhada, os meus parcos cabelos estão todos aí em desalinho, por óbvio, né, por causa do vento. Mas, de qualquer maneira, eu ia não tocar no assunto, mas eu acho que vou sim. E, às vezes, o próprio celular nos chama, não é isso? Cheguei agora em casa e tal, comi até um chocolate e, de repente, liguei aí na internet para ver as coisas que estão acontecendo e quem eu viu da Atena. Tenho um carinho todo especial e um respeito muito grande pelo trabalho dele, dificuldades à parte, genialidades à parte, como aquela da cadeirada, mas de qualquer maneira é um grande comunicador. Claro está que muita gente fala assim, poxa, mas o cara só fala as dificuldades, não só ele, todos os programas da TV mostram as dificuldades que nós estamos e que vem de longe e vem muito por culpa de todos os políticos, não só aqueles que hoje estão no governo, bem como aqueles que estão fora do governo e aqueles de outros governos, porque não trataram com a devida responsabilidade social. E o Datena estava dizendo, olha, vocês podem protestar por tudo. Esse protesto ridículo que está acontecendo na Câmara com aqueles senhores que são favoráveis ao Bolsonaro, sentados a uma mesa que não é deles e que, na verdade, inclusive teve um aspecto de marketing, porque botaram um esparadrapo na boca, não todos, mas alguns também, o que não quer dizer nada, que ninguém está impedindo eles de falar. Os que estão sendo impedidos de falar, hoje que eu saiba, só um, e porque desobedeceu às determinações legais em que ele não poderia se manifestar de uma forma política. E aí há controvérsia, você vai dizer, não, teve uma ridícula mulher que botou assim, Trump, Bolsonaro, Bolsonaro, Trump, que maravilha. Mas fazer o quê, meu Deus do céu, né? A pessoa não tem noção de que os Estados Unidos da América sempre se meteram em problemas, em dificuldades, em guerras, né? Olha só o que está acontecendo na faixa de Gaza, com os Estados Unidos apoiando os judeus, nada contra os judeus, mas já era para ter acabado isso. O mundo inteiro, inclusive aqueles pais de pessoas que estão sequestradas lá dentro mesmo, estão já começando a ficar divididos. Vai fazer o quê? Limpeza étnica, que é o que está ocorrendo na faixa de Gaza? Ah, mas quem começou foi o Hamas, foi cruel, foi errado, foi cruel, foi errado, foi um absurdo, foi um tiro na água, um tiro no pé. Em função disso morreram mais, sei lá, acho que 80 mil pessoas. Só ontem morreram 7 na faixa de Gaza. É uma vergonha para a humanidade. Não importa se você tem tanque de guerra maravilhoso, se você tem bomba. Hoje, faz 80 anos que Hiroshima foi devastada por uma bomba atômica, que puseram até um nome, se não me falha a memória, de Enola Gay, ou então era o avião que tinha esse nome. E nada tem a ver o Enola Gay com os gays de hoje, a bem da verdade. Era o nome, eu também não lembro da história, nem sei por que lembrei disso. Mas, de qualquer maneira, é uma chaga na humanidade. E não foi só Hiroshima, teve Nagasaki também, que explodiu a bomba. Então, meus amigos, eu fiquei tão assim, irritado e dando razão ao que o Datena estava falando há pouco, na Bandeirantes. Eu tenho muita saudade da Bandeirantes, o tempo que trabalhei lá, foi pouco, mas foi muito bom. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, gente, é claro que faz parte da Constituição Nacional a existência, a legitimidade do governo e da oposição ao governo. É evidente que sim. Mas você pode fazer, até, digamos assim, obstruindo alguma pauta que, se você for oposição, não te interessa, você tem que convencer as pessoas. Isso é o exercício da democracia. Você tem que convencer as pessoas. O que você não pode é tomar de assalto, essa é a palavra, a mesa diretora, seja dos deputados da Câmara Federal ou do Senado. Tanto é que tanto o Alcolumbre e o outro, que eu me esqueço o nome, que são presidentes, estão voltando às pressas. E tomara que seja uma negociação.
Porque se não for a negociação, esses caras têm que sair da mesa. Projetos importantes, inclusive os deles, têm evidentemente que tramitar pela Câmara Federal e tramitar pelo Senado Federal. Ora, então uma coisa é você ser eleito deputado, o senhor, seu sem vergonha do senhor deputado que está fazendo isso. Isso é falta de vergonha. O senhor, por acaso, não ganha mais de 40 mil reais? Mas não é a partir daí? Conte nos dedos os brasileiros que ganham 10 mil reais. Então, o senhor tem 40 mil reais por mês, eu acho que até um pouquinho mais. O senhor tem as possibilidades de emendas que, até recentemente, o governo anterior não eram declaradas. Para onde iam? Os caras pegavam milhões de reais, distribuíam a bel prazer. Há casos de pessoas que montaram firmas através de amigos, de parentes, de apaniguados, às custas do dinheiro seu e meu, as tais emendas. Então, quer dizer, meu Deus do céu, então você já é um privilegiado, bem ou mal, você conseguiu chegar lá. E vai querer obstruir a pauta de um país que está virando, que é um absurdo. Outro dia eu vi uma menina aqui do jornalismo da Globo dizer, olha, estão tratando a gente como se fôssemos o inimigo número 1. Ah, mas o presidente Lula exagerou. Não exagerou não, tem que ser homem, porra. Não exagerou não, como é que alguém pode, como é que eu posso entrar na sua casa e dizer, a partir de agora a cozinha fica na sala, a sala fica na cozinha. E está tudo bem porque eu sou forte? É a lei da selva? Agora, o cara que quer, que acha que deve haver, eu acho que não tem que ter anistia, porque ninguém foi condenado ainda, cara. Os caras estão se borrando nas calças por causa de uma situação que ainda não foi explicitada, mas vai ser explicitada. Quando o general diz que tem digamos assim, aquele senhor general, que vou até esquecer o nome dele, mas esqueci mesmo, porque, enfim, eu acho que, sei lá. Mas o cara declara contra ele próprio. Diz assim, não, fui eu que bolei o punhal verde e amarelo, que era o plano para matar o presidente Lula, para matar o Alckmin e para matar o outro cidadão aí, o juiz. Quer dizer, meu Deus do céu, e o cara diz, não fui eu, mas foi um pensamento meu que eu digitalizei. Ora, meu Deus do céu, tudo é pensamento que é digitalizado. E o fez dentro do Palácio do Planalto. E o fez, e você precisava ver a cara dos demais, tudo se borrando, essa é que é a verdade, todos se borrando. Porque, infelizmente, encaminha, porque uma coisa dessa, uma declaração dessa. O cidadão era secretário, se não me falha a memória, de um alto posto lá na presidência. O cara fala, fui eu. Agora, duvido que, sinceramente, haja alguma absolvição nisso. Duvido. Duvido mesmo. Agora, pode haver. Então, eu estava aqui pensando, e até lendo as coisas todas, poxa, a época que a presidente Dilma sofreu impeachment, não houve nada disso. Não há precedente no Brasil dessa coisa nefasta que está acontecendo na mesa da Câmara Federal e também do Senado. Aí você pode estar até assustado, mas Fernando, você é um cara, alguém falou, você é um cara tão polido. Aí o outro falou assim, não se mete nisso não. Como não se meter? Cara, eu tô com 80 anos de idade, velho. Peraí. Eu tô cuidando com a minha pouca, digamos assim, importância. Eu tô cuidando naquilo que eu creio de mais forte no país. Ah, você é comunista? Não sou. Embora admire o que a China está fazendo. Por que eu não sou? Porque, na verdade, eu creio no sistema multipartidário. Você é de esquerda? Eu sou, sim sou. Sou, sim sou. E daí? Você é de direita? Eu estou discriminando você porque você é de direita? Eu estou achando que você está enganado, é outra coisa. Mas você pode achar do outro lado que eu estou enganado. Agora, medo de neguinho que fica mandando mensagem, não, porque eu vou isso, vou aquilo, não vai nada.
E se for, rapaz, a vida é curta e eu já vivi muito. Entendeu? Agora, eu acho, porque chegou um ponto, eu sou presidente de uma associação que é a Confraria dos Amigos do Rádio. Ali há um contexto de que não se deve, não fui eu que inspirei isso, mas eu aceito as normas, né? Que não se deve falar em política e não se deve falar em religião e tal, para não haver briga. Tá bom. Agora, em termos de vida, então aquela hora, a hora desse almoço, de confraternização, é desejável mesmo. Sabe por quê? Porque quem é, na maioria das vezes, eu não estou falando nem direita nem esquerda, quem é apaixonado por um determinado candidato, ele é apaixonado, você não vai mudar a opinião. Pode ser agora que essa situação toda, esse horror que esse filho do Bolsonaro está fazendo lá nos Estados Unidos, pode ser que alguns que já estavam pensando que essa família não é tudo isso, que alguns agora apeiem. Sabe o que é apear? É pular do bonde, pular sabe, é isso. Não, talvez saiam, porque como é que pode? Como é que pode o cara ser eleito por 1 milhão de pessoas, é o caso do filho do Bolsonaro, e vai lá nos Estados Unidos babar ovo do Trump, sugerir, como outros sugeriram também, o problema que está havendo no país, que pode ser muito sério, Deus permita que não. Acho que está na hora até da turma que cerca o presidente Lula dizer para ele, modera um pouco mais, vamos negociar, deixa com Itamaraty. Você já mostrou seu ponto de vista, que eu também provavelmente mostraria. Eu também mostraria, caso fosse importante, não sou. Mas eu sou um cidadão brasileiro. Eu sou um cidadão que atravessou as fases todas, inclusive a fase da ditadura militar. E já trabalhando na imprensa, tive conhecimento dos horrores que ali aconteceram. Então eu não sou a favor de ditadura de esquerda, não acho que está havendo no Brasil uma ditadura de esquerda, pelo contrário, o presidente Lula está sendo, digamos assim, o estadista que sempre foi, ou seja, ele viaja, ele tem o respeito da maioria das nações, apesar de aqui alguns tolos chamá-lo de ladrão, e convenhamos, isso é uma estupidez, é uma ignorância, porque o homem ficou preso 500 e tantos dias, quiseram botar como é que chama, tornozeleira eletrônica, ele disse não, porque sou inocente. Aí eu sei que você está igual um bobalhão que um dia me escreveu, não, isso aqui, eu estou bloqueando, vou pedindo, agradecendo aos céus. Obrigado, Deus Pai, obrigado, Nossa Senhora, obrigado, mestres da espiritualidade. É menos um idiota me vendo, porque ele também me chama de idiota. Isso faz parte da vida. Não é que você, numa outra oportunidade, você não possa se relacionar, mas desde que você veja realmente as coisas acontecendo para melhor. Sei que não estão todas acontecendo agora, porque não é fácil não. Não é fácil não. O atual presidente pegou uma dívida imensa, não é? E simplesmente o país caminha sempre em direção aos ricos. Eu não tenho nada contra rico, até gostaria de ser um. Eu acho que eu sou classe média e talvez até alta, mas por força do trabalho, por força das madrugadas inteiras que eu passei fazendo rádio, mais de 15 anos, 20, a bem da verdade, por força dos desempregos que às vezes me fez bater na porta desta ou daquela emissora. Aí quando você se estabelece, quando você luta pelos seus direitos, como eu lutei, numa vez em que uma determinada emissora, que eu vou até proteger o nome, porque eu considero até outra, que não pagava ninguém, e acabei ganhando a causa, e outros queridos também ganharam, alguns que sequer puderam usufruir, como o Lorimar Ferreira, que ganhou, mas infelizmente pouco tempo depois, ele ganhou de presente o Alzheimer e veio a falecer há uma semana, e eu dei minhas condolências aqui para as pessoas. Então, meu amigo, Fernando Sérgio pode ser um bom comunicador, se você achar isso. Fernando Sérgio foi ator num passado muito distante, que eu até me assusto quando lembro, porque ganhei os prêmios, e na verdade não segui a carreira de radialista. Mas eu não vou
não vou deixar de criticar essa palhaçada que está ocorrendo na Câmara Federal e no Senado Federal. Não vou, não. Não vou, não. É um absurdo uma coisa dessa. É um absurdo. Se você tem evidências fortíssimas apuradas pela Polícia Federal. O simples fato desse general, hein, gente? General, o cara teve cursos, teve isso, teve aquilo. Não sou contra o Exército Brasileiro, ninguém pode ser, porque na hora H quem pode nos defender, mesmo não tendo as condições necessárias para tal, é realmente grandes elementos, não só do Exército, como da FAB, como da Marinha. Agora, o que eu estou dizendo é um cara que faz parte, estava junto do ex-presidente, e dizer claramente, não, fui eu o autor do punhal verde e amarelo, que pretendia, a nível de hipótese, né, pretendia matar fulano, beltrano e ciclano. Lula, Alexandre de Moraes, lembrei o nome, Alexandre de Moraes, está em evidência, mas tem hora que foge. E é uso demais do cérebro. Então, e também o Alckmin. Já pensou que coisa horrorosa? Já pensou que coisa horrorosa? Como é que ficaria o país? E como pode ficar o país? Imagine, e eu tenho a impressão que eles têm a lei na mão, eles vão tentar conversar com esses caras que estão aí bloqueando, usurpando o lugar daqueles que mandam na Câmara Federal e na Câmara do Senado. E esses dois, os dois presidentes estão voltando a Brasília, se é que já não chegaram, e vão tentar negociar. Porque a mim me parece que, em última análise, pode haver, na verdade, o exercício da força. No caso, a polícia. A polícia, que acredito deles próprios, né, que lá tem. Mas precisa chegar a isso. Como é que você vai bater continência para a bandeira americana, por mais que se admire os Estados Unidos? Gente, você só pode bater continência para a bandeira brasileira. Isso é que a gente aprende da moral e cívica. Como é que esse senhor que foi eleito, eu acho que é o filho do Bolsonaro, que está lá, foi lá fazer confusão, tirou licença, o diabo a quatro e tal, foi puxar o saco do Trump. Como é que o cara grava uma matéria, que é curta, mas parabenizando um general norte-americano, dizendo que faz continência para ele, porque o senhor acabou soltando uma verdadeira bomba atômica no Brasil? O cara foi eleito por 1 milhão de pessoas. Será que nenhum desses que votou nesse cidadão não está arrependido? Então, é um momento de muita dificuldade que a gente pensa, não por mim, mas pelo futuro dos meus filhos, dos meus netos e dos seus filhos e dos seus netos. Porque essa coisa, se agrava, isso pode se tornar uma guerra civil. E aí perdem todos. Essa tarifação, esse homem não vai aguentar o que esse Trump está fazendo. Ah, mas ele é milionário, eu sei que é. Isso é um grande valor para a maioria das pessoas que pensam desse ponto de vista da direita. E não se sabe exatamente o que fez. Tem acusações com aquela mulher de vida, enfim, de fazer pornô, né? E que, enfim, calou o cidadão. Tem aquela amizade esquisita com aquele outro que também foi condenado, que é milionário também. Agora, o incrível é que parece que o cara veio para atrapalhar o mundo, não para consertar o mundo. E nem ele tem que consertar nada. Ele é presidente dos Estados Unidos só. É um grande país, Cuide do seu país. O Brasil tem uma relação, eu diria, não só de amizade, como também, em muitos momentos, de subserviência aos Estados Unidos. Então, por isso mesmo, não poderia ser atacado dessa maneira. É o único país onde a tarifação é de 50%. Que absurdo é esse?
Ontem, uma Câmara interna dos Estados Unidos, Câmara do Comércio, se não me falha a memória, já declarou através de juízes que o senhor Trump não tinha o direito de fazer essa tarifação mundial. Olha, o mundo já está em crise, né? O Putin, diz que parte do governo dele está negociando com o governo do Zelensky, mas mesmo assim, ontem bombardeou vários lugares e matou muita gente para variar. Por sua vez também, eventualmente, acontece o oposto. A faixa de Gaza está destruída, acho que se for botar percentual pelo que a gente vê, uns 90%. E matam gente, matam gente, matam gente. E essas pessoas que matam gente estão soltas. Se for um coitado aqui que de repente, se for do povo, por exemplo, se numa desavença matou até coisa, é rigor. Nem sempre também, né? Que ontem teve um cara de 86 fichas, fichado na polícia, rouba a casa, vocês viram na televisão, e um juiz disse que não se tem certeza, se ele for solto, que ele vai voltar a cometer delito. Olha, pelo amor de Deus, pô. Olha, pelo amor de Deus. Aí eu concordo, tem que baixar os super salários, porque tem juiz aí ganhando 100 mil reais. Então, minha gente, tem horas que eu fico olhando assim e viro, tem muita inveja nessa história. Tem muita inveja. Ah, eu queria estar lá, porque é lógico, a pessoa estando lá, ela vai beneficiar aqueles que nela votaram. Isso é desde que o mundo é mundo. Não existe ninguém perfeito, não acho o Lula perfeito, pelo contrário. Tem horas que ele erra, tem horas que ele acerta, como toda e qualquer pessoa, inclusive esse que vos fala. Agora, o que não pode é esses cidadãos que mamam na teta da República, que mamam na teta, tem até religioso, que infelizmente devia estar só pedindo desculpas ao pai que está metido nessa coisa. Então vamos aguardar, não quero alarmar ninguém, nem tenho essa importância, mas essa coisa tem que ser decidida. Essa ocupação física da Câmara Federal e do Senado Federal, isso é uma estupidez, isso é uma arbitrariedade, isso é coisa de moleque. Um bom dia para vocês.